Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje vamos começar aqui uma série de 5 lives falando sobre os óleos essenciais e a pandemia. E hoje vamos falar sobre as emoções. Vamos combinar que elas estão à flor da pele, né, gente? Muitas pessoas que não sentiam ansiedade, assim, fora do normal, né? Porque ser ansioso, ter momentos de ansiedade é normal. Mas muitas pessoas, assim, que não sofriam com problemas de ansiedade, estão sofrendo. Pessoas que já estavam com sua ansiedade sob controle, né? Através das terapias e de outras maneiras de mantê-la sob controle, voltaram, algumas tiveram que aumentar a dose de medicação. Enfim, a ansiedade com isso tudo que a gente está vivendo está à flor da pele. E mais do que nunca, agora, né? Porque nós achávamos que tudo estava voltando ao normal e descobrimos que não, que tá pior do que estava ano passado. E isso gera muito medo, insegurança. A ansiedade, ela tá sempre ligada a algo do futuro. Então a gente não sabe como vai ser o futuro financeiro, a gente não sabe como vai ser o futuro das crianças, da escola, né? Essas aulas online que acabam aterrorizando a vida de quem tem crianças participando delas. Então realmente tudo que está acontecendo está aflorando as nossas emoções, deixando elas realmente mais intensas, né? Então, aqui eu quero falar sobre as soluções que os óleos essenciais podem proporcionar, lembrando que é sempre uma terapia alternativa, que na verdade, né, deveria ser a primeira opção. Por quê? Os óleos essenciais, que né, aqui a gente vai falar, por exemplo, do Balance, né? Então eu vou dar algumas sugestões aqui de óleos essenciais que nós podemos utilizar para lidar melhor com as emoções. E isso, é claro, né, como eu falei, está muito aflorado nesse momento, mas nós precisamos cuidar das nossas emoções sempre, diariamente, independente do que está acontecendo. Por quê? As emoções influenciam no sono. As emoções, o estresse, por exemplo, piora bastante o envelhecimento celular, a oxidação celular, derruba o sistema imunológico. Então hoje a gente está vivendo assim, né, um pico de emoções, estresse, ansiedade, tudo que derruba o sistema imunológico, e aí a gente precisa de um sistema imunológico forte para combater, né, tudo que de vírus e de bactérias e que tem aí no nosso dia a dia. Então, por isso, mais do que nunca, a gente precisa desse suporte. E aqui, por exemplo, o Balance, né? O Balance, ele é um mix de óleos essenciais. E como que os óleos essenciais dão suporte às nossas emoções? Geralmente, quando a gente faz o uso para as emoções, nós utilizamos da forma tópica, né? Que é aplicando na pele. Boa tarde, Cris, tudo bom? Então, o Balance, por exemplo, eu aplico diariamente no punho, no peito e na sola dos pés, tá? O que o Balance proporciona pra gente? Esse balanceamento, este equilíbrio, né? Então, ele tem uma composição de óleos que tem compostos químicos que são sedativos, ansiolíticos, calmantes, aterradores. Então, ele é um blend de óleos. Se você precisar escolher um dos óleos que eu tô falando, que eu vou falar aqui hoje, você escolhe o Balance, se precisar escolher. Senão, você pega mais de uma opção aqui das que eu vou falar. Por quê? O Balance, ele é o básico. E ele pode ser utilizado desde as crianças até os idosos, né? Então, é um óleo realmente que vai... tem até um teste que foi feito, né? Um exame que foi feito pelo Dr. David Hill, que é um dos fundadores, onde ele faz um exame e mostra que as células, antes do uso do Balance, elas estão todas agrupadas. E depois que ele utiliza o Balance, 20 minutos depois, todas as células do nosso corpo já estão beneficiadas, já está na corrente sanguínea. E aí houve esse equilíbrio, né? Então as células se desmembraram e ficaram todas soltinhas como elas precisam estar. Então, o Balance é fundamental neste momento que a gente está vivendo para o equilíbrio. Então, pensou em Balance, equilibrar, tá? Aí a gente tem um outro óleo aqui bem interessante, que é a bergamota. Eu gosto muito da bergamota. Ele é um cítrico, né? E todos os cítricos, eles têm a capacidade de elevar o humor. Quanto mais rico em limoneno, que é um composto químico que tem no óleo essencial, maior é a ação dele no nosso cérebro límbico, e aí ele vai agir como, né? Nas emoções através das vias aromáticas. Então eu vou inalar
Coloco nas mãos aqui do jeito que eu coloquei. Esfrego e inalo profundamente por 1 minuto. Ele vai passar pelo nosso sistema olfativo, chegando no cérebro límbico. Quando ele chega no cérebro límbico, ele emite os sinais, os compostos químicos que tem no óleo, principalmente o limoneno, para o cérebro aumentar a produção dos neurotransmissores do bem-estar, a dopamina, a ocitocina. E aí é dessa forma que a gente vai sentir aquela coisa do equilibrar, né? A bergamota é bem interessante, conhecida como um óleo bipolar. Por quê? Porque ela tem compostos dos cítricos, né, que são compostos que elevam o humor, mas ela também tem os compostos sedativos. Então, quando você utiliza, você pode utilizar a bergamota tanto para elevar o seu humor, para se sentir mais positivo, sabe, mais animado, mais esperançoso, como também você pode usar a bergamota para dormir, para relaxar, acalmar. E como que você vai saber? O teu corpo sabe. Por quê? Porque como os óleos essenciais têm de 20 a mais de 500 compostos químicos, quando você coloca o óleo em contato com o seu corpo, o corpo extrai os componentes que ele precisa. E aí, dessa forma, a gente consegue ter o benefício de um mesmo óleo, né, como a bergamota, tanto para acalmar quanto para elevar. Mas essa é uma característica bem pontual, vamos dizer, da bergamota, tá? É bem pontual mesmo, porque em geral os óleos acalmam ou elevam o humor, mas a bergamota tem a capacidade de fazer as duas coisas através do uso aromático, tá? Uma forma aromática que eu gosto muito de usar é assim, ó, o difusor pessoal. Esse aqui é um difusor, na verdade ele é um pingente que eu adaptei, não sei se vou conseguir abrir aqui, mas ele é um pingente que eu adaptei, ele é um relicário. Boa tarde, Thelma, tudo bom? Minha vizinha, seja bem-vinda. Aqui, ó, tá vendo que eu coloquei um algodão? Então ele é um relicário, é aqueles de colocar foto aqui dentro, mas eu adaptei, coloquei a bolinha de um pouquinho de algodão, coloco o óleo essencial no algodão, como ele é vazado aqui em cima, então a gente consegue inalar. E aí essa é uma forma de você fazer o uso da aromaterapia o tempo todo, né? Porque eu tô aqui com o difusor, então eu tô andando, eu tô sentindo o aroma do óleo, e aí ele tá fazendo todo o efeito na parte emocional que nós tanto precisamos, né? Aí a gente tem também aqui, ó, o cedro. O cedro, eu resolvi falar dele porque geralmente eu não falo desses óleos para ansiedade. Mas por que eu quis falar sobre ele? O cedro, ele é um óleo de aterramento. Então, todos os óleos amadeirados, eles têm essa característica, né, de trazer pro hoje. Aterrar, que a gente fala, é vir aterrar, bota o pé no chão. Sabe quando a gente fala, você vai, para de viajar, põe o pé no chão? Então, isso o cedro é capaz de fazer. E de que forma? Ele tem compostos, né, que vão fazer essa coisa de tirar a nossa cabeça de lado, de viajar demais. E infelizmente nesse momento ninguém tá viajando positivamente, né? Ninguém tá aí o tempo todo pensando como vai ser incrível quando a gente sair dessa situação, quando tiver todo mundo vacinado, quando tiver tudo sob controle. A gente não fica pensando positivamente, né? Infelizmente o bombardeio, o cedro te faz sonhar. Ah, isso é muito bom, porque se ele te faz sonhar, é porque ele colabora para o teu sono ser o sono profundo, que chega no sono REM, que é onde a gente sonha. E é muito importante a gente sonhar, porque é quando a gente atinge esse sono mais profundo. Então, o cedro, ele é um óleo que justamente por essa ação de aterrar, ele pode auxiliar na ansiedade dos pensamentos, sabe? Aquela confusão mental, ele pode ajudar. Ele vai, né, te colocar... A questão é que quando ele te coloca de frente para a realidade, é sempre muito bom você usar um óleo aterrador associado a um óleo cítrico, tá? Por que isso? Porque você vai ter o benefício do óleo que aterra, que te põe no hoje, só que vamos combinar que a realidade hoje não tá muito legal, né? Então aí a gente faz o uso de um óleo cítrico que vai fazer aquela ação que eu falei do limoneno, emitindo, né, fazendo com que o cérebro produza mais neurotransmissores do bem-estar, do prazer, da alegria, do conforto. Então, é muito importante quando você utilizar um óleo aterrador, você fazer o uso juntamente de um cítrico, tá?
E na questão do sono, né? Ele é muito legal, o cedro, porque muitas vezes o problema no sono é a ansiedade. É aquela coisa da cabeça não para e a gente fica pensando, e como eu falei, a gente não fica pensando coisa boa. E isso só aumenta a ansiedade, síndrome do pânico, enfim, né? Terror noturno nas crianças, gente. Tem acontecido demais das crianças acordarem assustadas, né? A gente procura, no geral, não alimentar as crianças com essas informações, mas não tem como blindá-las 100%, né? Até porque elas estão pagando um preço muito alto, estão trancadas dentro de casa, né? Que nem aqui em casa mesmo tá tudo fechado, então tá proibido as crianças descerem, não pode andar lá embaixo. Então, assim, é bem complicado, né, para as crianças esse momento. E aí junta as crianças que infelizmente perderam familiares, perderam pessoas próximas, então estão sofrendo com o terror noturno. E esses óleos aqui, eles também podem ajudar. O cedro pode ajudar, a tangerina, né? A tangerina é esse óleo que é riquíssimo em limoneno, que é esse composto que eu falei que quando chega no cérebro, eu amo o cheiro da tangerina. É um óleo muito utilizado com pessoas que estão passando por momentos de depressão, né? Sentimentos depressivos, que isso eu acredito que todos nós temos aquele momento do pensamento negativo, né? Do medo, de olhar para frente e falar o que vai ser da gente, e aí tantas pessoas também que já perderam suas rendas, então isso tudo vai ficando, né? Bem pesado mesmo, uma energia pesada. Então, inalar aqui o tangerina tem essa capacidade, né? Ele é riquíssimo, ele tem 95% da composição em limoneno, então ele é muito rico nessa questão de elevar o humor, de trazer a positividade, a criatividade. A tangerina é conhecida como o óleo da criatividade. E por que criatividade, né? A gente tem que ser criativo para as crianças estudarem, tem que ser criativo para ficar com as crianças em casa, tem que ser criativo para trabalhar, né? Para reinventar o jeito de trabalhar, para iniciar um novo negócio no meio de uma pandemia. Então a gente está necessitado de criatividade o tempo todo. Então o óleo essencial de tangerina para o suporte emocional é sensacional. E sem falar que o aroma dele é extremamente delicioso. Então, além do difusor assim pessoal, você pode fazer difusor em vidrinho também. Tem uns inaladores pessoais, que é aqueles que você tira a tampinha assim e coloca no nariz. Aqueles inaladores também você pode utilizar com os óleos essenciais. Eles vêm com um filtro, então você coloca ali de 3 a 5 gotas dentro, né, no filtro e utiliza. Uma dica também é utilizar o difusor ultrassônico, aquele que tá ali tá um pouco escuro, porque tá com muita claridade aqui. Mas o difusor ultrassônico, ele é sensacional para o suporte de toda a família, porque você vai economizar produto, porque em geral você coloca de 5 a 7 gotas de óleo essencial no difusor, e você vai deixar ele ligado, né? Toda a família vai ter o efeito terapêutico, né, dos óleos essenciais, desde que eles sejam puros e realmente tenham uma ação terapêutica. E aí a ação, né, através do cérebro límbico, vai trazer uma leveza muito melhor, né, pra gente lidar com tudo isso que a gente tá vivendo. E aí, eu separei aqui mais 2 óleos pra gente finalizar. A minha proposta é que nesses 5 dias a gente faça aí lives com em torno de 20 minutos, tá? Pra não tomar também muito tempo de todos e que depois vocês possam assistir novamente se quiserem, compartilhar com pessoas que você sabe que têm as necessidades das quais a gente tá falando aqui nesses dias, né? Então, o outro óleo é a lavanda. A lavanda, gente, é um óleo bastante conhecido, mas as pessoas conhecem muito a essência de lavanda e não o óleo essencial. A diferença é que a essência de lavanda ela é produzida em laboratório e geralmente ela tem compostos químicos artificiais, né? A lavanda, ainda mais essa daqui da Doterra, que ela é extraída da Bulgária, e aí o ambiente proporciona que ela seja rica em linalol, né? Que é um composto sedativo, ansiolítico. Muitas pessoas começam a fazer o uso da lavanda diariamente para o suporte à ansiedade e conseguem se livrar de vários PAN da vida, né? Então, é diazepam, lorazepam, com acompanhamento médico. Eu tenho, inclusive,
uma cliente que eu fiquei muito feliz quando eu soube do resultado dela. Ela conseguiu lidar com a depressão, né? E receber a alta, fazer o desmame de antidepressivo, fazendo uso de bergamota e lavanda. Utilizando esses 2 óleos essenciais aqui diariamente, ela recebeu alta médica dos antidepressivos, né? Então, por que isso? Porque os óleos essenciais, eles não remediam o problema. O grande desafio das pessoas que usam medicação para lidar com as emoções é que elas acabam ficando dopadas, né? Então, ou elas sentem muito sono, ou elas ficam muito cansadas, ou elas não têm disposição, enfim. Tem sempre um defeito colateral, né? Eu falo, não é um efeito, é um defeito, é um problema que aquele remédio acaba provocando. E com os óleos essenciais, a gente tem benefícios colaterais. Então, quando você faz o uso, por exemplo, de um óleo como a bergamota, né? Que vai elevar o humor, que vai... Muitas vezes até o sistema digestivo melhora. Os processos de dor, que são dores advindas de tensão, também, porque promove um relaxamento, você sente menos dor. As pessoas que sofrem com depressão, elas geralmente reclamam muito de dor, né? Então isso é muito mágico nos óleos, justamente porque eles são riquíssimos em vários compostos e eles vão ter diversas ações no nosso corpo. E aí, voltando aqui então na lavanda, tudo que você pensar em acalmar, a lavanda é incrível. E aí você pode utilizar também, do jeito que eu coloquei aqui, nas mãos, né? E aí esfrega, inala. Se você tiver com muita ansiedade, crises de ansiedade, pode utilizar a lavanda também aqui, ó, no difusor, tá? É uma delícia, gente, é muito bom. Você pode colocar na roupa de cama, passar na sola dos pés. A lavanda vai te ajudar também a ter um sono reparador. E quando a gente não dorme bem, além de acelerar o processo de envelhecimento das células, a gente ainda tende a ficar mais ansioso, com a cabeça mais pesada. Por quê? Porque não desliga, não repara, não relaxa, né? Então, você acaba tendo uma noite que não é reparadora, e o sono é para ser reparador. Então, a lavanda aí vai trazer inúmeros benefícios na ansiedade, no sono, na qualidade de vida em geral, né? Porque nas crianças você pode colocar no banho, você pode passar na sola dos pés, pode colocar no difusor em casa também. E aí você observa, porque algumas pessoas vão se sentir bem relaxadas com a lavanda. E aí, se for o seu caso, evita usar ela durante o dia. Durante o dia você usa um cítrico, por exemplo, como a tangerina, que também tem propriedades calmantes, pode lidar com o estresse, mas é por aquela razão que eu falei, aumenta os neurotransmissores do bem-estar, e aí esse bem-estar acalma, né? E aí, por último, mas não menos importante, né? Nós temos aqui o peppermint. Ele não costuma ser falado, né, quando a gente fala de ansiedade, mas o peppermint, a gente deve utilizar diariamente, ó, também uma gotinha na mão, esfrega, e inala profundamente. Inala por pelo menos 1 minuto, tá? A gente fala que é inalar até você sentir que sumiu tudo, assim, foi tudo lá pra dentro, né? O peppermint, como ele age na ansiedade? Ele aumenta a oxigenação dos pulmões. E aí, dessa forma, oxigena melhor as células e também promove um relaxamento. Então, além dele melhorar, gente, é incrível, assim, você inala, você sente abrir as vias respiratórias na hora, é muito bom. Então, além de você perceber, né, que melhora as suas vias respiratórias, e quando a gente respira melhor, oxigena melhor o cérebro também, aí ele vai ter a melhor oxigenação no nosso pulmão, as células vão receber mais oxigênio, e dessa forma os processos de dor também são bastante aliviados. E nós somos integrados, né? Corpo e mente. Então, se a gente cuida da mente, a gente tá cuidando do corpo. Se cuida do corpo, tá cuidando da mente. Então, é um conjunto realmente que pode, esse cuidado diário. E o interessante com os óleos é que a gente não usa só quando está doente, a gente não usa só quando está ansioso. Aqui você vai criar um hábito de uso. Então, você pode, por exemplo, inalar pela manhã, todos os dias, tangerina e peppermint. Coloca na mão uma gotinha e inala. Repete depois do almoço e repete no finzinho da tarde. Aí você pode aplicar o balance
como eu falei, né, no punho, no peito e na sola dos pés, também de 2 a 3 vezes ao dia. Aí você pode colocar lavanda e cedro, por exemplo, no seu difusor para melhorar o sono, né? E naquele momento em que você quiser dar uma elevada no seu dia, a bergamota ou deixar a bergamota assim num difusor. Então é perfeitamente possível a gente fazer uso de todos esses óleos ao longo do dia, frequentemente, né, diariamente, para que a gente alimente o nosso corpo e as nossas emoções, para que tenhamos mais clareza, tranquilidade para lidar com os desafios e também que possamos ser o suporte daquelas pessoas que ainda não têm essas soluções naturais, que ainda não conhecem, né? E que possamos ser o suporte na família, o suporte para essas outras pessoas e depois das nossas próprias experiências que venhamos nos tornar compartilhadores, né? Porque é isso que a gente faz aqui, compartilhar os benefícios dos óleos essenciais com vocês. E se você gostou de tudo que eu falei, se fez sentido para você, se você conhece alguém que tem alguma dessas necessidades, manda esse vídeo para ela, ele vai ficar salvo aqui no IGVT, vai estar lá no YouTube também, no canal Adriana Beltrame, então compartilha, vamos fazer uma corrente do bem, levando essas soluções naturais para todas as pessoas. E se você deseja algum desses óleos, ou se tornar um membro do Terra comprando os óleos, com 25% de desconto, fazendo parte do programa de fidelidade, de todas as promoções que sempre temos. Esse mês temos promoção para novos membros. Você pode procurar o consultor que te encaminhou esse vídeo, ou se você chegou até aqui através do meu convite, tem o meu contato aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vai ser um prazer conduzir você nessa jornada de saúde, prosperidade e abundância. Obrigada pela presença de todos. Amanhã, às 13, estamos aqui novamente. Fiquem com Deus.